É o fim para o investidor de bolsa, Ibovespa na casa dos 97 mil pontos e uma queda que parece que não tem mais fim. Hoje eu vou analisar aqui o cenário e tudo que é importante um investidor de bolsa saber, mas antes de começar esse vídeo, dá um like se você não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações e comentem. Nesse cenário de queda, qual ação tem dado mais dor de cabeça na carteira de vocês? Eu vou sortear essa caneca do canal e um livro O Investidor Inteligente. Para participar, basta comentar. O resultado sai na próxima terça-feira, às 9h da noite, no meu Instagram, nos stories. Então, se você não me segue, aproveite para me seguir lá também. O link está aqui embaixo. E vamos lá, né, pessoal? Estamos num cenário difícil, em que a bolsa tem caído muito nas últimas semanas, né? A gente está nesse momento aqui na casa dos 97 mil pontos, os investidores preocupados. E hoje eu vou fazer um vídeo, né? Vou mostrar aqui algumas ações, mas a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês e falar é uma frase do Benjamin Graham, né? Que diz: o preço é o que você paga, o valor é o que você leva, né? E a questão é, o preço é incerto, né? É volátil. Mas a questão que o investidor tem que olhar, e o que eu me apego nesse momento, é ao valor das empresas, porque no final do dia eu não comprei um ticker ali com 4 letrinhas, né, seguidas de números, mas sim uma empresa de fato real que está produzindo, e essa empresa mudou tanto, teve uma mudança que justifica 50%, 60%, 80% ou 90% de queda no valor de mercado? Essa é a pergunta que o investidor tem que ter na cabeça sempre. Se de fato a empresa, né, ou o cenário justifica essa mudança tão grande, porque muitas vezes, né, é só uma simetria de mercado, é uma volatilidade, as coisas retomam, e esse é o momento, muitas vezes, de achar as oportunidades e de não fazer besteira, tá? Então a grande questão do investidor é olhar para o preço e olhar para o fundamento, para o valor, para as ações que de fato ele comprou ali. Então, hoje eu vou fazer uma análise, eu vou pegar o pior momento dos últimos 10 anos da Bolsa, que na minha visão foi 2015, né? Um cenário de início de impeachment, de uma questão fiscal ali absurdamente ruim, né? A gente estava caminhando para insolvência, uma queda forte da economia, desemprego explodindo, a gente não sabia o que ia acontecer. Naquele momento, né? De fato, eu tive medo, porque não era claro o que estava acontecendo com a nossa economia e aquilo tinha um impacto direto forte nas empresas, tá? Diferente do que é hoje, mas eu vou comparar o cenário e as empresas. Então eu peguei aqui Petro, Vale, Usiminas, Ambev, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú, para mostrar a relação de lucro, dívida e valor de mercado desses dois momentos, tá? Mas vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou mostrar o Ibovespa, né, caindo aqui, a gente vê, chegou quase nos 130 mil pontos no último ano e agora nos 97 mil pontos. Mas eu vou mostrar esse dado aqui, que é do Focus, do relatório Focus, exatamente, né, no início de julho em 2015. E o que nós tínhamos lá? Uma inflação ali, uma expectativa na casa de 9, subindo, nossa inflação hoje está acima, mas já está no movimento ali de queda. E pontos principais aqui. PIB, uma queda de 1,5% era a expectativa. Então a gente tinha uma expectativa aqui de queda econômica, além de tudo aquilo que estava acontecendo de ruim, né? Uma grande incerteza, dado político, e ali tinha um risco fiscal altíssimo, né? De insolvência naquele momento, uma saída de investidores. Hoje, quando a gente olha para a nossa economia, estamos crescendo pouco, né? O mundo está crescendo, o mundo está praticamente em recessão, mas a gente está conseguindo crescer, o desemprego está na mínima, a gente tem uma Selic alta sim, mas fomos os primeiros a fazer um movimento, né, de aperto monetário e a discussão de fim de ciclo ou talvez até de uma possível redução. A gente vai estar na dianteira do mundo, então as coisas aqui de alguma forma estão andando e no relativo dos emergentes nós somos os melhores. Do lado político, temos a situação e oposição, e nós conhecemos as duas. Então a gente sabe que não vai acontecer uma ruptura, né? Ninguém espera que tenha uma ruptura gigantesca, uma mudança institucional, sem calores políticos, né? Mas o cenário está meio que dado. Então não existe, na minha visão, nada no cenário macro comparável ao que aconteceu, ao que estava acontecendo ali em 2015. Então, só colocando o foco do lado macro, né, e comparando 2015 com 2022, eu vejo assim, 2022 está muito mais positivo, não é incomparável os cenários nesses dois momentos. Tá bom, mas aí vamos começar a falar da Bolsa, né, para a gente falar dessas ações especificamente. E aí,
E o Ibovespa, né, na casa desses 97 mil pontos, caindo fortemente, né? Quando você olha para as empresas, a gente vai ver que não faz muito sentido. Trouxe aqui dois dados, né? Então, considerando ali no início de 2015, Ibovespa na casa dos 50 mil pontos, e eu ajustei o Ibovespa por inflação, né? Então, qual deveria ser o valor monetário, ou, entre aspas, né, o índice Ibovespa, se a gente ajustasse simplesmente por inflação? A gente deveria ter um índice próximo a 79 mil pontos, né? Então, né, uma visão puramente colocando só inflação, a gente já vê que o Ibovespa estaria bem próximo, vai, do que desse patamar que está hoje. Nós estamos falando aqui nem do crescimento das empresas. Mas vou colocar aqui na tela para vocês a primeira empresa dessa análise, e eu coloquei aqui a Petro, tá? Então a Petro em 2015 estava valendo 103 bilhões de dólares aqui, né, no caso da Petro. Entregava um prejuízo de 34 bi de dólares e tinha uma dívida de 100 bi de dólares. Quando a gente compara a Petro de 2015 com a Petro de hoje, é uma empresa que está valendo 68 bi de dólares, né, 33% a menos do que valia naquele momento, entregando um lucro, e aqui um lucro de 22 estimado, mas muito próximo aqui do que ela tem entregue nos últimos trimestres, de mais de 15 bi e com uma dívida de 47, ou seja, reduziu dívida, saiu de um prejuízo absurdo para um lucro, né? Quando a gente olha para o preço-lucro dela aqui, está sendo negociado a 4 vezes, e o valor de mercado caiu em 33%. Né? Então, acho que é um grande ponto para o investidor olhar. O cenário de 2022 é muito melhor, as empresas estão numa posição muito mais saudáveis, né? Muito mais bem posicionadas, mostraram aqui um crescimento, e o valor de mercado, né? Os preços de tela estão menores. Esse é um ponto que me chama a atenção. Por isso que eu vejo nesse momento, né, um certo movimento negativo e um movimento meio manada, né, do investidor global em si, batendo em tudo em função de aumento de juros lá fora, né? Algumas empresas, na minha visão, fazem sentido, como as empresas de tech, que eram negociadas a 100, 150, 200 vezes lucro, né? Ou então nem tinham lucro, nem expectativa de gerar lucro. Mas quando a gente olha para empresas de valor, apanhando dessa forma, não faz o menor sentido. Outro exemplo aqui é o Banco do Brasil, né? Então o Banco do Brasil estava valendo em 2015 40 bi, hoje valendo 93 bi, teve sim uma alta, né? 128%, mas quando você olha para o lucro, saiu de um lucro de 11,9 para 23,5, né? Então, quando a gente olha para múltiplo, 3,4, 4 vezes, melhorou um pouco, né? Mas naquele momento ali, o Banco do Brasil acho que era a empresa mais barata da Bolsa, que tinha medo em relação ao que o governo podia fazer com o Banco do Brasil. Era uma máquina utilizada naquele momento, né? Não era como hoje. Hoje a gente não tem um risco, mas naquele momento ele tinha um risco bem grande. Quando a gente olha para Vale, então Vale é outro ponto aqui, né? Estava valendo praticamente 19 bi e meio, dando prejuízo, com uma dívida de 25 bi de dólares. Isso foi para 67 bilhões, com um lucro de quase 20 e com uma redução forte na dívida, sendo negociada a 3,4 preço-lucro, né, estimado para 2022, ou seja, a gente está falando de empresas negociadas a 3, 4 vezes o lucro corrente. Na minha visão, é muito barato. Então eu estou olhando de fato aqui para o fundamento, para quanto essas empresas estão gerando, né, versus o que elas geravam lá atrás, versus quanto elas valiam, em um cenário que, na minha visão, hoje é muito mais positivo do que 2015. Estou sendo extremo aqui, comparar com 2015. A gente vê aqui também a Ambev, né? A Ambev teve uma queda de quase 19% no valor de mercado. Quando você olha para o lucro, a Ambev tem uma estabilidade, né? Não conseguiu crescer nos últimos anos. Um múltiplo um pouco abaixo aqui do que era negociada naquele momento. Tem algumas questões micro, né? Que eu já falei bastante aqui de Ambev, mas é uma das grandes empresas do Ibovespa, né? Então essas 8 empresas que eu peguei aqui, elas expressam bem, representam bem a nossa bolsa. Quando a gente olha para a Usiminas, tem uma relação aqui interessante, né? Não valia nada, né? 2,7, com uma dívida de 3,2, e quando a gente olha para a Usiminas, né, a gente vê aqui, não valia nada, né? 2,7 bilhões de real, com prejuízo de mais de 3 bi e uma dívida de 5, e, né, nesse momento aqui a gente vê que elas rentabilizou, conseguiu apresentar uma alta, mas, né, quando a gente olha para o múltiplo, uma empresa sendo negociada a 2,3 vezes o lucro corrente. Então, assim, como eu venho falando, né, o Ibovespa, quando você olha para as nossas empresas, elas estão descontadas. A gente não está falando de uma bolsa sendo negociada a 20, 30 vezes o lucro, né? Quando a gente olha para a média, a gente está falando de 6. Essas empresas de commodities têm ajudado bastante. Quando a gente olha para os bancos, né, então trouxe aqui o Itaú,
que é outra empresa que eu falo bastante. Naquele momento estava valendo quase 150 bi, nesse momento valendo 200 bi, saiu de um lucro de 23 para 30, um múltiplo ali, nesse momento abaixo de 7 vezes, né? Era 6,2, se manteve, mas com uma perspectiva muito melhor. Naquele momento, como eu falei, era inadimplência crescendo, desemprego aumentando, instabilidade, juros altos, risco de insolvência. Hoje a gente tem essas variáveis bem melhores, né? Desemprego caindo, Selic já praticamente ali chegando numa estabilidade, então tudo isso ajuda. Pessoal, e aproveitando, né, todos esses dados aqui vou colocar no meu canal do Telegram, então se você quiser acompanhar, já estão disponíveis, né, você vai acompanhando o vídeo com todos esses gráficos e tabelas. Também vou aproveitar para deixar relatório aqui, vou deixar um relatório sobre as ações dos bancos e sobre as ações atreladas, né, ao setor de mineração, então o link está aqui embaixo. E no caso aqui, Bradesco, né, outro exemplo aqui, também teve um crescimento do market cap, lucro, então quase que equilibrado, mas sendo negociado no múltiplo baixo, né? No múltiplo de impeachment, no múltiplo de instabilidade política, na maior instabilidade política que eu vi nas últimas décadas aqui, estou no mercado desde 2008, tá? Santander é um caso onde a gente vê uma queda na negociação dos múltiplos, né? Lá era negociado a quase 9 vezes o lucro e hoje abaixo das 6 vezes. Então essas empresas todas mostram, né, que são as grandes aqui do índice, quando a gente pega os bancos, as empresas atreladas às commodities, nas exportadoras, a gente está falando aqui que entre 60% e 70% de Bovespa é formado por essas empresas. E essas aqui são as maiores. A gente vê aqui que, de fato, elas estão descontadas. Olhando para o fundamento, para as empresas, nada justifica essa queda absurda que a gente tem assistido. Quando a gente olha para as empresas do setor doméstico, ainda mais, né, é um negócio mais assustador. E isso tem seguido essa tendência, né, global de queda em função do aumento de juros nas economias envolvidas, principalmente nos Estados Unidos. Né? Isso aqui fica claro no gráfico aqui que eu coloquei do Ibovespa contra S&P, Nasdaq e Eurostoxx. A gente vê aqui uma queda bem mais acentuada lá do que aqui. Os emergentes também, né, seguindo essa tendência. Então aqui tem Ibovespa, Bolsa do México e da Índia, a gente melhor do que os nossos concorrentes, mas uma queda também acentuada. Então é o fim para o investidor de bolsa? Na minha visão é não, de jeito nenhum. Você olha para o cenário, para as empresas, né, para o fundamento, porque elas estão entregando, não consigo enxergar esse sentimento tão negativo que a gente tem assistido aí nos mercados, né? Eu sempre tento muito pautar na atividade real, na economia real, nas empresas ali, no operacional, no dia a dia, e a gente vê essas diferenças. Lógico que ninguém gosta de perder dinheiro, ninguém gosta de olhar para o mercado e ver tudo em queda, mas nesse momento é um momento de se apegar ao valor, ao fundamento e aproveitar as oportunidades, tá certo, pessoal? Bom, como eu falei, tem sorteio de caneca e de livro, todos os gráficos, né, tabelas estão no meu Telegram e tem relatório também, então baixe. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.